triângulo retângulo na circunferência. Como assim triângulo retângulo na circunferência? Vamos ver, gente, relações. As relações que existem quando temos um triângulo retângulo dentro de uma circunferência, tá? A gente chama ele de inscrito. Um triângulo retângulo inscrito numa circunferência. In, do inglês, dentro, né? Triângulo retângulo dentro de uma circunferência. Temos aqui, então, duas circunferências, tá bom? E essas relações que vamos ver, elas são super importantes. E elas já olham aqui de cara para essas circunferências e vê, olha só. A gente vai usar sempre o diâmetro, tá vendo? O diâmetro. O que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro da circunferência, aqui o centro, ó. Beleza? Então, já uma dica aí, ó. Apareceu questão com circunferência, com triângulo retângulo, usando aqui o diâmetro, já sabe que provavelmente você vai ter que usar uma dessas duas relações, tá bom? O diâmetro aqui é diâmetro por quê? Porque esse aqui, ó, é o nosso centro, né? É a nossa origem da circunferência. Então, o que eu vou fazer, gente? Vamos ligar, ó, B com A e A com C, tá bom? Nas duas. Ligamos aqui, né? O B com A e o A com C. Então, beleza, temos os nossos dois triângulos, né? E eles são aqui são iguais, tá bom? Tudo igual aqui. É só porque eu vou fazer uma relação aqui e outra aqui. São duas relações, que são muito importantes. E, né, a gente sabe o quê? Temos triângulos, temos uma circunferência. Ué, mas aqui no enunciado tá falando triângulo retângulo. E nós sabemos que o triângulo retângulo, ele tem o quê? Ele tem, ó, 90 graus. Não é isso? Então, cadê o meu ângulo de 90 graus aqui, gente? Aí que tá. Temos que pensar um pouquinho, né? O nosso ângulo de 90 graus está exatamente aqui, ó. Esse ângulo aqui é reto. E esse ângulo aqui também é reto, né? Por que, professor, que isso acontece? Que bruxaria é essa? Gente, calma. Se vocês lembrarem lá de uma aula que nós tivemos há um tempinho atrás, né? Quando nós falamos de ângulo na circunferência, esses ângulos aqui, ó, esse ângulo que é 90 e esse aqui, esses ângulos são inscritos, não é isso? Repara só, aqui no diâmetro, a gente sabe o quê? Que uma circunferência inteira mede quanto? 360 graus, não é isso? Se aqui é diâmetro, ele divide ela no meio, né? Então aqui é no meio. Se ele dividir ela no meio, esse pedaço aqui, ele tem a metade de 360, né? Então, esse pedaço aqui, ele tem 180 graus. E esse aqui também, 180 graus. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo inscrito na circunferência, ó. Ele tem duas cordas aqui, ó. Essa corda aqui e essa corda aqui. Ele delimita esse pedaço de arco aqui, não é isso? E nós sabemos o quê? Que o ângulo inscrito, né, ele é a metade, né? Ele vale a metade do arco. E o arco vale o dobro dele. Então, se aqui é 180, para dentro, divide por 2, 90. Por isso que era 90. Para dentro, divide por 2, 90. Beleza? Então, temos esses dois triângulos retângulos. Vamos agora fazer o quê? Vamos agora traçar a altura deles, tá bom? Temos aqui, então, a nossa altura, né? Que faz 90 graus, né? Vai do topo até o chão fazendo 90 graus. Ótimo, maravilha. E aí que tá. Vamos lá relembrar, não é isso? Lembra daquelas 8 fórmulas super importantes, né? Das relações métricas no triângulo retângulo, lembra? Trianglinho, banco, cama, Pitágoras, cruz, tudo isso. Y invertido, tudo isso. Então, é isso que nós vamos usar aqui. São essas, né? Vamos ver duas especificamente, né? São essas duas, dessas 8, duas aparecem bastante, né? Então, são essas as relações de um triângulo retângulo na circunferência, tá bom? Então, vamos aqui ver primeiro aquela que é o banco, sabe? Ou o banco ou a cama, né? Se você pegar ou para cá ou para cá. O desenho dela é assim, beleza? Lembra? O desenho dela é assim, lembra? Qual que é o desenho dela? Significa o quê? Esse aqui ao quadrado vai ser esse vezes o total, beleza? Esse aqui ao quadrado vai ser esse vezes o total. Vou escrever isso aqui pra gente. E aí, lembram dessa, né? Dessa fórmula? Era uma das 8, lembra? Tem a para cá, que é o banco, a para cá, que é a cama. Então, esse ao quadrado,
é esse vezes esse, né? Isso foi o que botamos aqui, ó. AB ao quadrado é BH vezes BC, tá bom? E qual vai ser a outra fórmula que a gente vai usar aqui bastante, né? É a trianglim. A trianglim é fácil de lembrar, né? Trianglim é o triangulinho aqui dentro, né? Pequenininho. Ela é o quê, né? AH ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a BH vezes HC, tá bom? Ó, o triangulinho vai ser AH ao quadrado, esse ao quadrado é igual a esse vezes esse, lembra? Esse ao quadrado, esse vezes esse. Vou escrever aqui pra gente. Então aqui está a nossa fórmula, tá vendo, gente? Mas vocês podem parar e pensar assim, ah, professor, isso aqui é igualzinho a antes. Sim, é igualzinho a antes, mas tem problemas que ele vai te dar meio que camuflado essas informações, mas ele não vai te falar que aqui é 90 graus. Então você vai ter que descobrir, né, raciocinar, né, porque como eu falei, como aqui é diâmetro, então aqui vale 180, a metade, né, então aqui é 90. Aí você vai poder aplicar, né, porque é um triângulo retângulo, e aquelas 8 fórmulas vale para qualquer triângulo retângulo. Então você vai poder aplicá-las aqui. Vamos ver então aqui um exercício sobre isso, tá bom? Por exemplo, ó, olha só, se aqui o BA, né, o AB valesse x, né, isso? Se ele valesse x, e aqui, ó, o BH, tá vendo? O BH valesse 9 e o HC valesse 7, ou seja, aqui fosse 7 e aqui, ó, daqui até aqui fosse 9, como é que nós faríamos para descobrir o x? Tá bom? Então o exercício, ele ia falar assim, ele ia mostrar um desenho falando isso aqui, né? E aqui x. Mas ele não ia falar nada daqui. Aí como é que você ia fazer para descobrir o x? Você ia ter que ligar, né? Esse ponto a esse, descobrir, né? Deduzir. Mas isso é fácil, né? Que aqui é um ângulo de 90 graus. Opa, então triângulo retângulo, eu posso usar a fórmula banco aqui, ó. Esse ao quadrado é esse vezes o total. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui agora. Por exemplo, ó, AB. O AB vale quanto? O AB vale x. Não é isso? Então vai ser x ao quadrado. Tá bom, gente? E repara só, esses tracinhos aqui é só porque é pedaços de reta, né? E pedaços de reta a gente usa esses tracinhos em cima. Então, o AB x ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao BH, gente, ó. BH é 9, tá? 9, né? 9. Cuidado para não se confundir aqui usando a fórmula, tá? Não é 9 vezes 7 não, tá bom? Não é 9 vezes 7 não. Por quê? Porque o banco é esse ao quadrado igual a esse vezes o total. O total vai dar quanto? Vai dar 9 mais 7, né? E 9 mais 7 é 16, tá vendo? Ó? Aqui na fórmula é BH, que é 9, vezes BC, ó. BC é tudo. BC vale 9 mais 7, BC vale 16, tá bom? Então, ó, x ao quadrado vai ser quem? Vai ser 9 vezes 16. Quanto é que é 9 vezes 16? 9 vezes 6, 54. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Então, x ao quadrado é igual a 144. Repara só, gente, isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, a gente não pode esquecer de equação de segundo grau. Repara como é que as coisas na matemática vão se misturando, né? Isso é muito importante, ó. Aqui temos a ideia de circunferência, né? A ideia de ângulo inscrito, a ideia de triângulo retângulo, a ideia das 8 fórmulas do triângulo retângulo e também a equação de segundo grau. Olha só, temos 4 assuntos só aqui, ó. Circunferência, ângulo inscrito, triângulo retângulo, e as fórmulas do triângulo retângulo, 5 assuntos. E a equação do segundo grau, tá vendo? Só numa questão. Então, a matemática é assim, vocês podem se assustar um pouco com isso, mas com a prática, com o passar do tempo, isso vai ser natural para vocês e vocês vão conseguir lidar com isso muito bem. Então, ó, vou fazer aqui em cima, tá bom? Só por causa do espaço. Então, ó, x ao quadrado igual a 144. Como é que eu faço para resolver essa equação do segundo grau, gente? Vai ser, ó, x ao quadrado igual a quanto? Igual, ó, né? Opa, x não. X, né? Desculpa. Vou passar o 2 ao quadrado já para lá com mais ou menos. Vai ficar x igual a mais ou menos a raiz de 144. Não é isso? E quanto é que vale a raiz de 144, gente? Vale 12, né? Então, x é mais ou menos 12, tá bom? Maravilha. Achamos a resposta. X é mais ou menos 12. Mas aí, de novo, né? Aquela reflexão que a gente sempre faz nas questões de geometria. Ó, x pode ser menos 12, ó. X é um segmento, né? Um pedaço de reta. Eu consigo botar uma régua aqui e ó, vou medir menos 12. Não tem como, né? Então, negativo
não pode ser, né? Não pode ser o negativo. Logo, qual é a resposta, gente? A resposta é que x é igual a 12, tá bom? X vale 12 centímetros, tá bom? Então, maravilha. Achamos a resposta, beleza? Muito bem. Vamos agora fazer um exercício, um exemplo, com essa fórmula aqui, tá bom? Tá aqui, então, o nosso exercício, tá bom? Se AH, tá vendo? AH aqui mede x, né? HC mede 4 e BH mede 16, como é que eu faço para achar o x, né? Então, é só você usar o triangulinho. Beleza aqui, ó. Tá bem na cara aqui o triangulinho, ó. Triangulinho, triangulinho. Então, ó, vamos lá, vamos substituir aqui, ó. AH é x. Vai ficar, ó, x ao quadrado igual a BH. BH é 16, não é isso? BH não é a Bahia. BH é 16. E HC é 4, não é isso? Então, vai ficar quem? X ao quadrado igual a 16 vezes 4 dá 64, não é isso? Beleza, então agora temos que resolver isso aí, né? X ao quadrado igual a 64. De novo, eu vou resolver aqui em cima, tá? Porque não tem espaço. Então, ó, vamos lá. De novo, né? Mesma ideia, equação de segundo grau. Vou fazer aqui um espacinho aqui, ó. Vou passar o 2 para o outro lado como mais ou menos uma raiz. Não esquece mais ou menos, beleza? Quanto é que vale a raiz de 64, gente? A raiz de 64 vale simplesmente 8, não é isso? Então, temos lá, ó, nosso x é mais ou menos 8. Só que repara, né? O x é uma medida, então não pode ser negativo, né? A gente já sabe disso. Então, tá aí, ó, x vale 8, beleza? X vale 8 aqui, tá bom? Então, gente, ó, fiquem atentos. É bom que vocês peguem essa importância de você lembrar das coisas, né? Lembrar das 8 fórmulas do triângulo retângulo, lembrar do ângulo inscrito, né, que vale 90 graus aqui, tá bom? Isso é super importante. E também, claro, né, a famosa que sempre aparece no Enem, em qualquer prova aí aparece, a equação de segundo grau. Não pode esquecer como é que se resolve, tá bom? E esses aqui foram os casos mais simples, né, de equação de segundo grau. Não apareceu o B, só apareceu o A, né, que é 1, e o C aqui, né, que apareceu também. Então fiquem atentos, tá bom? Grande abraço, bons estudos e tudo de bom.